Olá, criptomaníacos! Tá aqui, ó. Não pise no meu dinheiro e a cobrinha anarcocapitalista ao redor do nosso Bitcoin. Essa caneca diz tudo sobre o momento que a gente está vivendo. Se você quiser comprar, tá à venda na loja da Criptomaníacos, que está com 20% de desconto até o final dessa semana, já que é promoção de aniversário da nossa plataforma. O link tá aqui na descrição do vídeo. Quem acompanha o canal sabe que eu vendi Bitcoin lá nos $7.400 e coloquei o meu alvo de recompra ao redor dos 6.600, que acabou de acontecer. Então fui recomprado ali em Bitcoin, fazendo uma operação de cerca de 12%. Eu vou mostrar para vocês qual é a estratégia a partir de agora, e nesse vídeo falaremos também sobre possíveis mudanças empresariais que veremos após a crise que estamos passando. Tudo isso logo após a vinheta. Tá aí na tela para vocês o gráfico diário do Bitcoin. Recapitulando rapidamente, eu falei para vocês que a gente tinha aqui uma resistência importante, que é essa linha branca aqui, né, que serviu de suporte ou resistência durante várias vezes aqui no passado. Também tínhamos uma linha de tendência, essa linha rosa aqui, que vem desde lá de fevereiro desse ano, e junto também tínhamos a resistência formada pela média móvel de 50 dias, essa linha vermelha. Tudo aqui no mesmo ponto, e como eu falei para vocês, eu iria vender quando o preço atingisse aqui esse alvo verde, esse quadrado verde aqui no gráfico, tá? Que está posicionado aqui dos 7.400 para cima. Quando o preço aqui no dia 7 de abril bateu lá nos 7.469, eu vendi parte dos bitcoins, prevendo uma queda até algum dos meus alvos. O primeiro alvo era esse caixote amarelo e o segundo alvo, que eu achava pouco provável, era esse caixote vermelho. Como a gente entrou hoje dentro desse caixote amarelo, o preço chegou até os 6.542, eu fui recomprado nos $6.600. Então eu vendi aqui em cima, né, nos 7.400, recomprei aqui nos 6.600. Vamos pegar a régua aqui para ver o ganho nessa operação. A gente vendeu mais ou menos aqui, né, até aqui nesse dia. Tá dando aqui 14%, mas tem que descontar, obviamente, aqui que eu não vendi exatamente no ponto mais baixo. Então, cerca de 12% aí nessa operação que eu passei para vocês, tá? Claro que o preço pode continuar caindo, mas eu me dou por satisfeito por aumentar a minha quantia de Bitcoin entre 10% e 12%. Eu acho que é uma quantia legal para aumentar num período curto. A gente fez uma operação aqui de uma semana, mais ou menos, né? Então, muito legal, realmente ocorreu como previsto. Como eu falei para vocês, isso aconteceu porque o preço encontrou essas três resistências aqui. Então ele subiu, bateu nessas três resistências juntas aqui, não teve força para superar, e aí, como era esperado, teve um recuo chegando até esse suporte que eu marquei para vocês no gráfico. E agora nós temos duas possibilidades, então prestem atenção. A primeira possibilidade que eu vejo é o preço voltar a subir e romper essa linha vermelha, que é a média móvel de 50 dias. Vou até apagar aqui as outras linhas para ficar claro para vocês, tá? Então, se eu apagar isso e isso, estão vendo aqui essa linha vermelha, né? Se o preço romper essa linha vermelha, que no momento está nos 7.150, deixa eu conferir para vocês, está aqui nos 7.150, aí sim ele tem uma tendência de disparar, e eu chutaria que essa subida seria até essa região aqui dos $8.000, tá? Mas isso somente se romper a linha vermelha, né? Graficamente, não parece muito provável que o preço do Bitcoin comece a subir agora e rompa a média móvel de 50 dias. Só que se a gente analisar pelo fundamento, né, a gente sabe que o halving está acontecendo nos próximos 30 dias. Isso é um fator que levaria o preço a subir. Em teoria, levaria o preço a subir. Então a gente tem uma divergência aqui entre o gráfico, que diz que o Bitcoin não deve subir, e o fundamento, que diz que sim, o preço deveria subir porque a gente está se aproximando do halving. Qual você vai acreditar? Não sei. Por isso que eu estou avaliando os dois cenários. O primeiro, otimista, é no caso do rompimento da média móvel de 50 dias.
O segundo, pessimista, eu vou mostrar para vocês num outro gráfico, que é o gráfico de 4 horas, tá? Então esse aqui é o gráfico de 4 horas no Bitcoin, e como vocês podem perceber, existe aqui a formação de um ombro, cabeça, ombro, tá? Então vocês percebem que foi feita essa formação nos últimos dias, né? Aqui está o ombro esquerdo, aqui está a cabeça e aqui estava o ombro direito, quando aconteceu o rompimento dessa formação ombro, cabeça, ombro. Como vocês podem perceber aqui, ó, o preço rompeu para baixo. Quem acompanha o canal sabe que o rompimento disso pode levar o preço lá para baixo, né? No tamanho dessa cabeça aqui. Então essa aqui é a altura da cabeça. Em teoria, se isso aqui se confirmar, a gente poderia ver o preço desabar até um valor bem mais baixo, né? Deixa eu botar aqui mais ou menos, só para dar uma ideia. Aqui, ó, até os 6 mil dólares, tá? Então, se isso aqui se confirmar como um rompimento desse ombro, cabeça, ombro, a gente poderia ver o preço caindo aos poucos até alcançar a faixa dos 6 mil dólares. Que, por sinal, para quem acompanha aqui, sabe que é essa faixa que eu marquei aqui, esse último alvo que eu marquei aqui no gráfico diário. Você vê que esse quadrado aqui ele vai desde os 5.600, 5.700 até a faixa aqui dos 5.900, 6 mil dólares, tá? Então, essa região que eu tinha marcado aqui no gráfico diário. Essa formação, esse rompimento aqui do ombro, cabeça, ombro, poderia levar a esse último alvo ao redor dos 6 mil dólares. Mas não saia vendendo o seu Bitcoin porque a gente não tem confirmação disso ainda. Eu esperaria o quê para confirmar isso? Deixa eu pegar aqui o nosso raio, né, horizontal, para marcar aqui um ponto interessante. Olha só, esse aqui é o ponto que a gente tinha lá abaixo do dia 2 de abril, né? Perceba que ele passa aqui justamente onde o preço encontrou um suporte, né, nessa queda recente. Você vê que parou aqui, ó, porque é uma zona de suporte que está aqui nos 6.570 dólares. Então, enquanto não romper de vez essa zona dos 6.500 aqui, não existe confirmação quanto a isso. Somente se tiver um rompimento abaixo dos 6.500 dólares, eu acho que aí é provável que a gente veja essa queda até os 6 mil dólares. Então, o preço ficando acima dessa zona dos 6.500, mantenha-se com o seu Bitcoin comprado, porque não faz sentido você vender, porque o preço pode bater aqui, pegar esse suporte novamente e voltar a subir, e aí você vai estar vendido e não vai aproveitar a subida de preço. Então, essa zona dos 6.500 é importante para quem está apostando na queda do Bitcoin. Eu não venderia antes do rompimento dessa faixa aqui dos 6.500 e pouco. Portanto, de forma resumida, os valores importantes para vocês se ligarem é o 6.500 aqui, né? O rompimento para baixo é perigoso, e olhando para cima é aqui o rompimento da média móvel de 50 dias, posicionada atualmente nos 7.150. Um rompimento para cima aí é positivo e o preço deve subir. Falando nessa movimentação de preço do Bitcoin ao longo da crise que a gente está passando, é interessante a gente comparar o Bitcoin contra os seus grandes concorrentes, os bancos, né? Os bancos aí que dominam atualmente o mercado financeiro, como eles estão se comportando ao longo da crise. Estão melhores ou piores que o Bitcoin? Então a gente pode abrir aqui essa matéria da CoinDesk, onde eles colocaram esse gráfico que indica o Bitcoin contra as ações dos principais concorrentes, sejam eles bancos ou processadoras de pagamento, como o PayPal, por exemplo. Aqui no gráfico, o Bitcoin é essa linha azul, e as outras cores aqui são bancos e processadores de pagamento. Todos saindo aqui do início do ano, 2020, né? Então sai aqui do zero. A partir desse momento, vocês percebem que o Bitcoin ele teve uma alta aqui ao longo do ano e depois começou a cair, assim como as ações de todos os outros bancos e processadores de pagamento, né? Só que, olha que coisa interessante. Nessa crise, com toda essa queda que a gente teve, o Bitcoin perdeu aqui no ano cerca de 6% do seu valor. É essa linha azul. Todos os outros concorrentes bancários do Bitcoin caíram com muito mais força. Inclusive o Citigroup, ou seja, o Citibank, um banco muito famoso, caiu 40% nesse período. Então é uma queda muito grande se comparado ao Bitcoin. Mas todos os outros bancos americanos aqui caíram com mais força do que o Bitcoin, o que reforça a característica de safe haven, de porto seguro do Bitcoin. Ele pode estar perdendo valor, 6% no ano? Pode, mas ele está mais seguro do que os concorrentes dele, né? Se a gente comparar aqui no caso com os bancos. Isso é uma coisa muito legal da gente ver, né? Que numa crise tão pesada, o Bitcoin, que geralmente é considerado um ativo mais arriscado do que ações, está caindo menos do que elas.
Isso porque a gente viu agora uma retomada no valor das ações recentemente. Muitas ações voltaram a subir nas últimas semanas, o que inclusive pode ser uma armadilha para esses investidores que estão achando aí que as coisas estão melhorando, quando na verdade elas podem piorar. Basta lembrar que vários desses bancos aqui estão cogitando cancelar o pagamento de dividendos aos acionistas. Então o pessoal está esperando ganhar aí os dividendos e ele vai ganhar nada. Essas empresas passam a ter menos confiança por parte dos investidores. E isso está bem próximo de acontecer, como vários executivos estão cogitando. Na hora que isso acontecer, será que esse preço não vai voltar a desabar? A verdade é que ninguém sabe. O que a gente sabe é que muitos desses bancos e grandes empresas dependem agora de uma ajuda estatal. O Estado precisa resgatar, precisa salvar as finanças dessas empresas ou elas quebram. Não somente isso, mas depende também da economia voltar a girar. Se os estados continuarem forçando o isolamento, várias empresas vão quebrar. Percebam que esse é um risco novo. O risco de uma empresa não poder operar. É totalmente diferente do que a gente teve antes. Agora, a qualquer momento, o Estado pode chegar em determinada região e falar: ninguém pode sair de casa, todas as lojas estão fechadas, todas as empresas estão fechadas. Com esse cenário novo que surge, as empresas não podem operar como antigamente, focadas somente em eficiência, ou seja, vamos fazer o máximo possível, máximo de eficiência, sem olhar para a resiliência, ou seja, a capacidade que a gente tem de voltar à nossa característica anterior após uma crise como essa que está acontecendo. Por exemplo, será que após essa crise, o dinheiro em caixa nas empresas não vai precisar ser maior para suprir um momento como esse? Atualmente, as empresas pegam qualquer sobra financeira e jogam para investimentos, deixando o caixa o menor possível. Talvez seja uma grande alteração após essa crise. Outra provável alteração tem relação com a localização geográfica. Hoje em dia, as empresas têm lá o seu escritório, os funcionários trabalham centralizados no mesmo local e tudo funcionava bem. Mas a partir do momento que determinada região do mundo pode sofrer um lockdown por causa de determinada doença, isso se torna um risco que a gente não consegue nem medir. Então, é provável que as empresas comecem a se distribuir ao redor do mundo. Não vai ter um escritório gigante central onde boa parte das operações ocorrem. E sim, escritórios descentralizados, né? Você vai ter pequenos escritórios ao redor de várias regiões que consigam tocar a empresa por conta própria. Uma espécie de servidor, né? Você não pode ter um servidor único que, se for atacado, acabou um site, acabou uma operação. Você precisa de servidores em vários locais, porque caso algum dê problema, os outros conseguem continuar com o seu site ou operação funcionando. As empresas vão começar a funcionar nesse mesmo esquema. Se uma for atingida porque o Estado ou o governo local proibiu a empresa de funcionar, ela continua funcionando porque os outros escritórios não estão tendo o mesmo problema. É fácil entender o benefício disso. A gente vê que grandes cidades como São Paulo e Rio sofrem muito mais num momento como esse, porque o Estado está ali em cima fiscalizando empresas, não deixa ninguém abrir, multa quem sai na rua, enquanto que em pequenas cidades no Brasil a gente não tem esse problema. O comércio abre, as pessoas estão na rua. Por quê? Porque não tem esse nível de fiscalização. Existe um distanciamento social natural devido à menor densidade populacional. Não tem tanta gente ali agrupada como acontece nas grandes metrópoles. Então é muito mais fácil uma empresa continuar operando caso ela tenha escritórios ou bases em cidades menores, em regiões com menor densidade. Essa é uma tendência após a crise que a gente está passando. E apesar da probabilidade de algo assim acontecer ser baixa, o dano é ilimitado. Uma empresa pode simplesmente deixar de existir caso não tenha ajuda estatal ou caso o Estado não libere o comércio, não libere mais atividades empresariais. Então uma empresa não pode correr esse risco. Esse é um risco inaceitável e elas vão ter que lidar com isso após essa crise. Essas duas medidas são as mais básicas, né? Aumento da liquidez das reservas das empresas, então dinheiro em mão para cobrir possíveis crises e também dispersar suas equipes ao redor de várias áreas, ao invés de concentrar num só lugar. Mas existem outras medidas mais profundas que vão ter que acontecer. Como que essas empresas vão se preparar contra desvalorização da moeda?
quebra de bancos, governo tomando propriedade privada, como a gente viu recentemente, o governo tomando ali máscaras e álcool gel de empresas, ou até tomando o controle de empresas privadas. Empréstimos compulsórios, como a gente viu aí sendo votado pelo Senado, ou seja, o governo ir lá na empresa e pegar dinheiro dela sem autorização da empresa. O nome disso é roubo, né? Mas eles vão chamar de empréstimo compulsório. É outro risco que tem que ser avaliado. E se vocês perceberem, todos esses riscos dependem de um desenvolvimento tecnológico. Se as empresas estão sofrendo risco de desvalorização da moeda, governo tomando dinheiro à força, entre outras coisas, o Bitcoin resolve esse problema. As criptomoedas resolvem esse problema. Notem que, se as empresas focam em eficiência e são mais eficientes hoje do que o Bitcoin, né, os bancos parecem mais eficientes, é mais fácil você trabalhar com banco do que com Bitcoin, o Bitcoin é mais resiliente que os bancos. Ele pode não ser mais eficiente, mas ele já é mais resiliente. Ele volta para as características originais depois de uma crise como essa. Enquanto tudo está aí sendo destruído, perdendo valor, o Bitcoin mantém o seu valor. Ele mantém as características originais. Você não está vendo uma mudança do número de unidades de moeda de Bitcoin, né? Não vai passar de 21 milhões de unidades depois da crise. Vai se manter como era antes da crise. Então, o Bitcoin é resiliente, é algo que as empresas vão buscar após essa crise e que o Bitcoin já entrega desde sempre. É por isso que é uma tendência natural a migração dessas empresas para dentro de sistemas em blockchain, criptografados, seguros, confiáveis, não inflacionáveis. Essas tecnologias são seguros para essas empresas num novo mundo, onde existem novos riscos que nunca foram pensados anteriormente. Elas precisam de sistemas mais modernos, sistemas que não possam ser interferidos por terceiros, porque isso se tornou o maior risco das empresas atualmente. Empresas que não estiverem preocupadas com tudo isso que eu levantei no vídeo de hoje vão acabar perdendo valor conforme o tempo for passando, porque elas continuam dependendo de uma ajuda estatal que, se não vier, leva à quebra da empresa. Enfim, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e estar inscrito no canal para não perder outros conteúdos. Você que quer fazer aquele tipo de operação que eu mostrei lá no início do vídeo, né, ganhando 10 a 12% em uma semana, é muito fácil. Entra aqui na descrição do vídeo e faz o seu cadastro na Criptomaníacos. É o nosso serviço para clientes VIP que recebem a informação em tempo real. Você não precisa ficar esperando vídeos aqui do canal. Você recebe diariamente conteúdo exclusivo e de qualidade. Te espero por lá. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.